Shalom, irmãos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo falando biblicamente. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Então vem comigo aprender mais da palavra de Deus. Êxodo 13 vai contar sobre a ordem do Senhor a Moisés, sobre a consagração dos primogênitos do povo de Israel. Essa consagração deveria ser de homens e de animais, pois todos pertenciam a Deus. E a partir dali, todos os primogênitos e todas as primícias eram consagradas ao Senhor, pois a Deus pertence todas as coisas. Moisés relembrou o livramento do Senhor ao tirar os israelitas do Egito com a sua mão forte, e também sobre a Páscoa, que seria um rito celebrado na sequência de toda a história de Israel. A cada ano, cada família contaria o significado dessa festa aos seus filhos. Era um ritual que envolvia a celebração da libertação deles do Egito. E Deus ainda falou assim para Moisés: "E será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos." E depois os judeus interpretaram isso aqui que Deus disse de forma literal. Eles usaram filactérios com partes das leis em pequenas caixas amarradas na testa e no braço esquerdo. E o Senhor Jesus também criticou essa prática, falando que era uma exibição externa da religiosidade dos fariseus. Mateus 23:5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérias e alargam as franjas dos seus vestidos. Moisés comunicou ao povo de que todo primogênito macho deveria ser oferecido em sacrifício ao Senhor, menos o da jumenta, que deveria ser resgatado com o cordeiro. Já os primogênitos dos homens deveriam também ser resgatados. E jamais os homens deveriam ser dados ao Senhor como oferta em holocausto, assim como os animais. O sacrifício humano já era uma prática pagã e Deus abominava aquilo. E os pais deveriam explicar tudo aquilo aos seus filhos, que tudo aquilo era por conta da noite em que o juízo de Deus desceu sobre o Egito e os primogênitos egípcios foram mortos, enquanto os primogênitos israelitas foram poupados por causa do sangue do cordeiro pascal. O sangue do cordeiro representava o resgate deles. Mais para frente, a tribo de Levi foi consagrada para o serviço do Senhor. Os levitas foram escolhidos para substituir os primogênitos de cada família de Israel. Números 8:14. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas meus sejam. E depois os levitas entrarão para fazer o serviço da tenda da consagração, e tu o purificarás, e por oferta do movimento os moverás. Portanto, eles do meio dos filhos de Israel me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tenho tomado. Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais. No dia em que, na terra do Egito, feri a todo primogênito, os santifiquei para mim, e tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão e seus filhos, do meio dos filhos de Israel, tenho dado para exercerem o ministério dos filhos de Israel na tenda da congregação e para fazerem expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre os filhos de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. Além disso, aqueles primogênitos que excediam o número de levitas, eles eram resgatados por uma quantia de 5 ciclos. Números 3:46. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar, que sobrepujam os levitas dos primogênitos dos filhos de Israel, tomará por cada cabeça 5 ciclos, conforme ao ciclo do santuário os tomarás. A 20 geras o ciclo. E a Arão e os seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobejam entre eles. Entre Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel tomou o dinheiro 1.375 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e os seus filhos, segundo o mandato do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Deus guiou os israelitas para fora do Egito. A rota pelo caminho dos filisteus era um caminho mais curto, mas Deus não levou eles por ali para que eles não se assustassem com alguma possível guerra que tivesse por lá e tentassem retornar para o Egito. Deus os levou pelo caminho mais longo. Eles rodearam pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E eles estavam saindo também com um exército em formação militar. A Bíblia também diz que, na saída do Egito, os israelitas também levaram os restos mortais de José, que era filho de Jacó e governador do Egito. José tinha sido enterrado lá no Egito, mas ele nunca tinha perdido a convicção de que Deus cumpriria a sua palavra e daria aos filhos de Israel a terra prometida a Abraão. E ele tinha pedido para que, quando isso acontecesse, eles levassem os ossos dele de lá. E durante o caminho, a presença do Senhor foi constante com o povo de Israel. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles em uma coluna de nuvem, e à noite, Deus os iluminava com a coluna de fogo. Aquele fogo simbolizava a própria presença de Deus. A presença de Deus não os desamparou, os guiou e os protegeu dia e noite. Em Êxodo 14 vai contar sobre um milagre de Deus, que foi a travessia do povo de Israel pelo Mar Vermelho e também o julgamento de Deus sobre o povo egípcio.
Deus ordenou que Israel acampasse entre Migdol e o mar, de frente a Pi-Hairote. Essa localização ainda é desconhecida, mas de certa forma era um lugar muito fortificado. Pi-Hairote era próximo a Ramsés. Nesse ponto, Deus estava fazendo com que o povo retrocedesse a sua jornada. E aqui até poderia não fazer um pouco de sentido, né, no ponto de vista humano, porque de certa forma os israelitas estavam perdidos e encurralados pelo deserto e pelo mar. Mas tudo aquilo tinha um propósito soberano de Deus, que era fazer com que os egípcios perseguissem os israelitas e Deus derramaria o seu juízo final e todo o Egito saberia que ele é o Senhor. Deus derramaria o seu juízo sobre Faraó e o Egito para que o seu nome fosse glorificado. O coração de Faraó foi endurecido e ele perseguiu os seus antigos escravos. Ele foi com um grande exército, né, com carros de guerras e cavalos. Esses carros eram carros de batalhas que comportavam pelo menos 3 pessoas. Eles alcançaram Israel, que estavam acampando junto ao mar, defronte de Baal-Sefon, que significa Baal do Norte. Quando os israelitas viram que estavam sendo perseguidos, eles tornaram a clamar a Moisés. Nesse ponto, eles estavam com incredulidade, pois estavam murmurando não somente contra Moisés, mas também contra o próprio Deus. E mesmo Deus tendo enviado todos aqueles sinais para livrar eles do Egito, as pragas e todo o livramento, mesmo assim eles ainda não confiavam totalmente em Deus. Eles questionaram Moisés por que ele os tirou do Egito para morrerem no deserto. Eles estavam achando que aquela jornada era totalmente fracassada e ainda falaram que seria muito melhor ter continuado no Egito sendo escravos. Mas ainda assim, o poder de Deus foi manifestado diante deles. Moisés respondeu que eles não temessem, que eles ficassem calmos e contemplassem os livramentos do Senhor. Moisés falou que os egípcios que eles estavam vendo nunca mais seriam vistos, pois Deus estava pelejando por eles. Moisés orou a Deus e o Senhor respondeu que o povo marchasse, mas ao ponto de vista deles era uma missão impossível, porque atrás deles vinha o exército de Faraó e à frente tinha o mar. Então, eles estavam sem saída. O Senhor ordenou que Moisés estendesse o seu bordão sobre o mar para dividir as águas e os israelitas passariam pelo meio do mar seco. Faraó e seu exército entrariam no mar com seus carros e o Senhor seria glorificado neles. Então, o anjo do Senhor que ia diante do exército de Israel foi para trás dele. Ou seja, a coluna de nuvem ficou entre o exército egípcio e o povo de Israel. E aquela coluna de nuvem era a manifestação da própria presença de Deus. E além dela esclarecer a noite para os israelitas, ela escurecia a visão dos egípcios e eles não podiam se aproximar do povo de Israel. Moisés fez como o Senhor ordenou, e o Senhor fez soprar um vento oriental que separou as águas do Mar Vermelho, e o poder de Deus manteve as águas divididas até o povo atravessar o mar. Os egípcios também entraram no mar atrás deles e chegaram até o meio do mar na vigília da manhã, que era entre 2 e 6 horas da manhã. O Senhor, né, na coluna de fogo e de nuvem, confundiu o exército egípcio e emperrou as rodas dos carros para que eles andassem com dificuldades. Ali, eles reconheceram que tinham que fugir, pois o Senhor estava pelejando por Israel. Ao romper da manhã, o Senhor ordenou que Moisés estendesse as mãos para o mar e as águas voltaram para o lugar e engoliram todo o exército egípcio. Nenhum deles conseguiu sobreviver e os israelitas passaram a pé enxuto. As águas foram mantidas sobre eles como 2 muros, à direita e à esquerda, e eles ainda puderam ver os egípcios mortos da praia do Mar Vermelho. Israel contemplou o grande poder de Deus e temeram e reconheceram a liderança de Moisés. Porém, essa fé do povo não foi duradoura. Ainda no deserto, eles chegaram a apostatar. Números 14, 26. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuraram contra mim. Disse-lhes: Assim eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos e para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos fará habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por pressa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam nesse deserto. Essa passagem fala que aquela geração acabou recebendo um castigo de Deus, e eles foram impedidos, né, de entrarem na terra prometida. E esse também foi um comportamento totalmente reprovável pelo Senhor, e até serviu como advertência para futuras gerações. Assim também, como diz Davi, lá no Salmos 95, 9. Quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. E também serviu de ensinamento até mesmo para a igreja do Novo Testamento. 1 Coríntios 10, 5.
mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Olha também o que diz em Hebreus 3:4. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, o qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não reconhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Êxodo 15 é o cântico de Moisés pelo livramento junto aos filhos de Israel. É mais um poema, sobre a vitória e sobre a salvação deles, e se tornou o cântico de todo o Israel. Apocalipse 15:3. Cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Salmo 118:14. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque ele me salvou. E também Isaías 12:2. Eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Ele fala, que Deus é um guerreiro invencível que triunfou gloriosamente sobre os inimigos do seu povo. E os inimigos encontraram a ruína, pois Deus lançou o faraó e todo o seu exército no Mar Vermelho. Ninguém foi páreo para o poder de Deus. Até mesmo nenhum dos deuses que eram adorados pelas nações. Depois ele fala sobre o povo na terra da promessa, onde o Senhor reinará para sempre. E também sobre a adoração das mulheres israelitas lideradas por Miriam, que tocavam um tamborim, e as mulheres tocavam instrumentos e dançavam junto com ela. Os israelitas partiram do Mar Vermelho para o deserto de Sul, que ficava no noroeste da península do Sinai. O povo caminhou 3 dias pelo deserto e não encontraram água. Eles chegaram em um lugar chamado Mara, que significa amargo, pois lá eles encontraram águas amargas e também foi onde eles murmuraram pela primeira vez. Eles começaram a questionar Moisés e também o próprio Deus. Mesmo vendo todos os milagres e o poder de Deus manifestado, eles ainda estavam com incredulidade. Moisés clamou a Deus e Deus mostrou a ele uma árvore e Moisés lançou aquela árvore nas águas e as águas se tornaram doces. A cura daquelas águas mostrou que Deus é o único que pode também sarar o seu povo. Deus deu aos israelitas estatutos e uma ordenança e ali os provou. Ali Deus também já estava preparando eles, para os mandamentos que seriam entregues lá no Sinai. Deus livrou o povo escolhido para cumprir os seus propósitos. O povo de Israel chegou a Elim, que era um lugar de descanso para eles e também de conforto, e eles acamparam junto às fontes de águas. Isso aconteceu no 15º dia do segundo mês após a saída deles do Egito.